Popverso tá de volta naquele momento delicioso em que a gente deixa de ser singular e passa a olhar para muito mais gente no CNN Plural. Você gostou, né, Lê? Que Voltei com poesia, singular, né? Olha só. É que você vem aqui, você me inspira, Lezinha. Olha, é isso que acontece. Ganhando poesia, Plural merece, Plural merece. Merece muito porque o Plural de hoje realmente está muito especial, né? Essa história do cordão de girassóis. Você viu que tava rolando essa história toda? Eu confesso que eu conhecia muito pouco sobre isso, eu tinha ouvido falar muito vagamente, só que agora essa história virou lei de fato, né? Então a gente fez questão de pedir a gentileza de você vir explicar exatamente pra gente, porque a gente tá falando de algo que identifica pessoas com deficiências ocultas, né? Exatamente. A gente podia deixar de falar, acho que vocês já devem ter visto aí pela internet, um cordão, tal de um cordão, a gente vai até mostrar aqui no nosso telão, que é um cordão verde com girassóis, tá aqui, olha que bonito o nosso telão. Olha que lindo. Que é esse cordão verde com girassóis. O que é isso, gente? Então vamos começar, né? O Brasil hoje tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Quase metade dessas pessoas tem 60 anos ou mais. Só para lembrar, Lê, o Brasil tem agora pouco mais de 200 milhões de pessoas, então a gente está falando de quase 10% da população. É muita gente. É muita gente, né? Por isso a gente precisa falar e a gente sempre traz aqui no CNN Plural a questão das pessoas com deficiência. E nesse grupo de pessoas com deficiência existem as pessoas que têm as chamadas deficiências ocultas, que são aquelas que não são visíveis, não são fisicamente perceptíveis. E aí entra nesse grupo autismo, surdez, deficiências cognitivas, deficiências intelectuais. E aí agora em julho foi sancionada uma lei que torna o cordão de girassol como um símbolo das pessoas com deficiência oculta. Esse é um ganho muito importante na luta das pessoas com deficiência, porque ele surge como, não uma maneira de não é para estigmatizar ninguém, não é para estereotipar ninguém, mas é para ajudar nos acessos, porque muitas das pessoas que têm essas deficiências ocultas, às vezes acabam não recebendo um atendimento prioritário, acabam não exercendo os direitos no qual a lei brasileira de inclusão prevê para elas. Ou às vezes essas pessoas são até alvo de preconceito, muito porque muitas grande. Vezes, de maneira visível, a deficiência delas não é clara. Então, se ela está identificada com esse cordão de girassóis, significa que a gente pode estar, por exemplo, falando de uma pessoa que tem uma surdez, mas quando você olha para essa pessoa, você identifica que ela é surda, né? A deficiência dela não é, por exemplo, como um cadeirante que, obviamente, você enxerga que a pessoa tá numa cadeira de rodas, né? Então isso é mais fácil justamente para você perceber que essa pessoa pode precisar, por exemplo, de um auxílio ou de um acesso especial em algum lugar, né? Que é muito importante, evita constrangimento, né? Outros países já usam esse cordão de girassol, então o Brasil está entrando nessa gama de países e ele não substitui, que é importante a gente falar, não substitui aquele documento obrigatório que em algumas situações ele vai ser solicitado para a pessoa para comprovar sua deficiência, mas é um símbolo importante para ser usado pelas pessoas que têm deficiência. E a gente foi ouvir justamente quem precisa, quem usa. Eu entrevistei a Lu Viegas, que é uma mulher preta, autista, mãe de um menino autista não oralizado e que é uma ativista na luta anticapacitista. Então, vamos ouvir um pouquinho do que a Lu tem para dizer para a gente. A gente precisa lembrar que pessoas com deficiência, de forma geral, enfrentam barreiras na hora de acessar os seus direitos. O capacitismo é estrutural e ele está organizado em todos os aspectos da sociedade. Entretanto, pessoas com deficiências ocultas ou deficiências invisíveis sofrem um pouco mais por conta do capacitismo atitudinal e sistêmico. Então, se a gente olha e não vê a deficiência, obviamente, a gente pré-julga que aquela pessoa não precisa daquele direito. Então, é muito importante a gente entender que deficiência não é só o que a gente vê. O cordão de girassol já acontece fora do país, em muitos países, para evitar constrangimentos, questionamentos sobre a sua deficiência e afins. Outro ponto importante que eu acho bem legal de trazer é que, ao colocar o cordão de girassol, você também assume uma postura política e de identidade de pessoa com deficiência. Isso é muito importante, né? O quanto que a gente, quando vê outra pessoa com deficiência oculta com um cordão, se identifica e pode ali ter essa identidade reforçada. O cordão deixa, sim, a pessoa com deficiência invisível mais segura para ocupar esses espaços e livres de questionamentos. Mas também é importante lembrar que o cordão por si só não vai fazer as pessoas deixarem de questionar o que é muito capacitista, porque o capacitismo ele é estrutural e também tem a barreira atitudinal. Então é importante que, para além do cordão de girassol, a gente também reforce e fale a importância de se combater o capacitismo estrutural. É isso.
Rapidinho, o que é o capacitismo, Lê? O capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, não vamos ser capacitistas, gente, é importante. E é legal deixar um recado aqui. Esse cordão não é obrigatório, não é uso obrigatório. É só mais uma ferramenta, mais um instrumento para auxiliar e facilitar a vida das pessoas com deficiência. Evitar constrangimento e, mais uma vez, uma ferramenta para a inclusão.